Boa noite, pessoal. Como vocês estão hoje? Iniciando o dia 4 do processo de 21 dias. Hoje o tema é o poder da consistência. Ele retrata sobre as ferramentas que nós utilizamos para alcançar aquilo que almejamos. E se elas são fortes o suficiente, se nossos objetivos estão claros o suficiente para que trabalhemos em prol de alcançá-los da melhor forma possível no tempo hábil. Então, ele, na verdade, mudanças de trajetórias são necessárias em alguns momentos e você tem que estar confiante nessa tomada de decisão. Então, para isso, precisa assim, de muitos parâmetros, de ferramentas que te impulsionem a fazer a tomar a decisão correta. Ele diz uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte, que o motivo pelo qual muitos projetos, ideais, sonhos falham é devido à falta de ferramentas e hábitos que nos mantêm alinhados ao que somos e aos nossos sonhos. Super real, né? E a tarefa é refletir sobre algumas ferramentas diariamente. São 31 questões para ser refletidas dia a dia, com calma, para reforçar, afirmar, reafirmar os meus objetivos, as minhas ferramentas para alcançar meus objetivos, a certeza do que eu quero, do caminho que eu escolhi e a certeza de que eu vou chegar lá. Então, eu dei uma olhada nas 31 perguntas, eu não vou responder uma a uma para vocês, vou fazer uma breve explanação de algumas que elas estão interligadas e vou refletir sobre elas dia a dia como pede a atividade, mas para não ficar um vídeo tão longo, então eu vou fazer uma explanação mais rápida para que vocês venham a entender essa ferramenta, eu venha a entender essa ferramenta, que ela entre na minha consciência e que eu possa trabalhá-las de uma forma melhor e mais eficaz. Então, uma das perguntas diz o seguinte: que se esses objetivos, atitudes e atividades e pensamentos são relevantes para a minha identidade ou meu objetivo futuro? Com certeza. Se você trata seus objetivos, seus objetivos são as suas metas, é onde você quer chegar. Ele tem que estar totalmente interligado com a sua essência, com seus pensamentos, com seu foco. Sem foco você não vai a lugar nenhum, né? Vamos começar por aí. Para ter o foco e para chegar a esses objetivos, nós precisamos de caminhos. E o que nos fornece esses caminhos são ferramentas. As ferramentas adequadas podem nos levar ao sucesso ou ao fracasso. Então, por isso, tudo deve ser bem pensado, repensado, com calma, com tranquilidade, sem pressa, para que a decisão seja tomada de uma forma mais sábia, né? E torne essas ferramentas eficazes e eficientes para que nossos objetivos sejam alcançados em tempo hábil. Então, muitas perguntas elas são voltadas a isso, a como nós lidamos com pessoas, com sentimentos, se tudo está focado com nossos objetivos, a forma como nós vemos as situações, as pessoas, os sentimentos, se tudo isso está interligado com o que queremos. Então, uma outra pergunta super interessante que eu achei foi: eu me aproximo eu me cerco de pessoas que promovem meu bem-estar e desenvolvimento espiritual, mental, físico e financeiro? Nós não nos aproximamos de pessoas pensando no que elas podem nos proporcionar. As energias, as sintonias acontecem. Sintonia para mim não tem explicação. Afinidade não tem explicação. Tem pessoas que você nunca viu na vida e se encontra que parece que você conhece há milênios. E tem pessoas que você convive a vida inteira que você parece que nunca viu na vida, né? Então, isso é muito complexo de falar. Hoje em dia, eu sou muito mais seletiva das pessoas que me cercam. Eu faço pelas pessoas o que o meu coração pede. Eu não faço em busca de retorno, de gratidão, de recompensas, nem que elas façam por mim.
Eu faço com a intenção de que elas fiquem bem. Eu faço porque eu sinto vontade de fazer. Se trata sobre mim, não sobre elas. Cada um faz como se sente bem. Se você se sente bem em ajudar, faça. Se você não se sente bem, não faça. Mas também não prejudique. Né? Afinal de contas, ninguém tem nada a ver com os seus problemas, cada um no seu quadrado. Eu vivo a vida sobre os meus termos? Com certeza, sempre vivi. Eu nunca como é que eu posso, nunca me enquadrei é, em termos sociais, em grupos sociais, coisas que me rotulassem. Eu sempre fui eu, sempre fiz o que eu quis, sempre pensei da forma que eu quis. Eu acho que eu nasci no tempo errado, na verdade. Às vezes eu penso de uma forma antiquíssima, como às vezes penso de uma forma muito evoluída, que às vezes chego a concluir que eu não sou nesse planeta. Sério mesmo. Vocês já pensaram sobre isso? Eu às vezes penso. Outra coisa importante que eu achei aqui no meio de tantas perguntas sobre eu experimento aquela sensação de como a vida é incrível e cheia de oportunidades, pessoas incríveis, sincronicidade, conexão, eu estou viva e forte. É uma coisa muito complexa, né? Porque todo mundo tem seus altos e baixos, todo mundo tem seus dias bons e dias ruins. Eu tento olhar tudo de uma forma positiva, tento extrair o positivo de tudo ao meu redor. Não, nem sempre foi assim, mas à medida que o tempo vai passando, você vai deixando de lado essa parte de pensar tudo que dá de forma pessimista, porque a gente não tem tempo a perder. A vida é uma só, a gente tem que aproveitar da melhor forma que a gente puder e ver o lado bonito de tudo, porque o bonito está nos olhos de quem vê, né? Então, eu procuro ver sempre o lado positivo das coisas e estou sempre de pé. Todo mundo leva rasteira, todo mundo tem seus tombos, tem seus momentos de fraqueza, mas como diz minha amiga, eu sou da família do bambu. Eu envergo muito nas tempestades da vida, mas eu volto a ficar de pé. Isso se chama fé. Vive forte dentro de mim a sensação de que tudo é possível e que apesar de qualquer empecilho, sou capaz de encontrar novos caminhos, sempre. Sempre. Mesmo nos dias que você acha que tudo está errado, vem uma luz no fim do túnel, do túnel. Vem uma luz no fim do túnel lhe dizendo que há esperança. Enquanto a vida há esperança. E essa luz no fim do túnel se chama Deus. É tão importante você conseguir enxergar essa luz. Para enxergar essa luz você precisa ter fé. E a fé ninguém pode ter por você. Você tem que desenvolver dentro do seu coração. Você tem que acreditar. Porque o caminho ele vai existir. As provações vão existir. Porque a vida não é o porto, não é o ponto de chegada. A vida é o trajeto que você faz para chegar até lá. Então a gente tem que aproveitar cada passo do dia a dia. A gente tem que aprender com todos os erros, com todos os obstáculos. A gente tem que transformar esses aprendizados em força para superar cada passo, para seguir dia a dia rumo àquilo que você deseja. Então, pensando dessa forma, todos os erros, todos os tropeços, todas as quedas ao longo do caminho, eles nos tornam mais fortes para chegar lá de cabeça erguida. Porque se a gente não, mesmo que a gente não alcance nosso objetivo da forma que a gente acredita que deveria alcançar, a gente vai ter alcançado, porque a gente vai ter evoluído. Quando a gente chegar lá, a gente vai chegar outra pessoa. Pode ter certeza disso. Isso é um fato. Uma pergunta muito interessante que ele faz aqui é se eu tenho vivido o presente. Meus amigos dizem que eu sou muito apegada ao passado. Mais uma vez, eu sou canceriana. Canceriana tem muitos apegos.
E isso talvez me prejudique muito, porque viver de lembranças, viver apegado a lembranças, nos faz perder tempo. As lembranças são maravilhosas, aqueles momentos que você viveu, que viveu intensamente, que foram bons, até os momentos ruins, todos têm um significado, todos têm um aprendizado, todos devem ser levados sim em consideração e levados para a vida toda. Mas devem ficar lá, lá onde ele estava, por onde a gente passou. Porque lá na frente tem outros caminhos que a gente precisa descobrir. E se a gente fica se apegando àquilo que passou, a gente não abre os olhos para o que tem pela frente, a gente não consegue enxergar o que está pela frente. Não foi fácil descobrir isso, não, foi a duras penas. Mas eu estou começando a ver dessa forma e não é fácil. É muito difícil, principalmente uma pessoa como eu, que sou muito apegada a tudo. Para você ter uma ideia de apego, eu tenho lembranças da época da escola, de diários escritos pelos meus colegas, de camisas de final de ano letivo escritas com o nome dos meus colegas. Isso para mim é super importante. Eu até digo, brinco com os meus amigos que eu vou fazer um museu. Que tem coisas que eu já consegui desapegar, mas tem coisas assim que ainda são impossíveis. E é tão difícil isso para mim, é tão difícil que eu não sei nem explicar. Porque eu não consigo me desfazer das minhas pastas do Guns N' Roses. Eu já estou com 46 anos, eu comecei a ser fã, era adolescente. Fui muito privilegiada que eu consegui, nada a ver com o assunto, né? Mas de certa forma tem, porque são sonhos, objetivos e caminhos que foram traçados para chegar até lá. Então, eu jamais assim esperaria ver a minha banda favorita, o amor da minha vida, na minha cidade. Eu preciso dar esse depoimento. Me desculpem assim esse ato que eu vou fazer agora. Mas assim, eu estava no primeiro show que o Guns teve aqui no Recife, aqui no Chevrolet, eu estava no meio da crise de pânico. Então eu não conseguia fazer coisas triviais do meu dia a dia, como ir numa padaria, como ir na calçada, como comprar uma verdura, como ir num banco. Eu não conseguia fazer isso. E eu joguei para o universo. Eu digo, meu Deus, eu só iria. Porque eu sempre fui uma pessoa de eventos. Eu não sei como é isso não, porque eu sempre me achei tímida, né, na verdade. Mas, assim, eu sempre fui pessoa de muitas pessoas ao redor. Eu não sei explicar essas coisas são, mas tem coisas que não tem explicação, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que agregava muitas pessoas ao redor. E nesse exato momento, eu não conseguia ficar com as pessoas. Eu tinha que estar só porque era uma tortura estar no meio de pessoas. Era uma coisa assim inconcebível para mim e acredito que para as pessoas que estavam ao meu redor também. E aconteceram vários fatos, vários gatilhos que me levaram a isso. Então, a parte importante é que eu joguei para o universo e disse: Senhor, eu jamais sairia da minha casa para ir no show se não fosse do Guns. Pelo Guns eu faria esse sacrifício, porque o amor, por amor, a gente faz qualquer coisa. No mês seguinte saiu o noticiário e a propaganda de que o Guns N' Roses estaria em Recife no mês de abril. Um mês depois. Eu disse, pronto, vou ter que ir. Porque se eu lancei isso para o universo e ele me responde trazendo a banda Meu Amor, meu Axl Rose, para Recife, eu tinha que ir de todo jeito. Então, eu me virei nos 30 e fui. Eu não dei um passo. Eu entrei no Chevrolet, da hora que eu entrei, a hora que eu saí, eu estava na mesma posição. Foi muito emocionante para mim. Curti o show da forma que foi possível naquele momento. Mas só em ter saído da minha casa e enfrentado aquela multidão para ver a Axl no palco a quilômetros de distância, mas em ouvir aquela voz, estar no mesmo ambiente que ele, para mim foi tão gratificante, foi libertador. E na segunda vez ele voltou. Eu já estava numa situação melhor, não, mas com muitas dificuldades, porque melhoram situações e dificuldades vão aparecendo e obstáculos vão surgindo e a gente vai pulando, a gente vai resolvendo como dá e tendo amadurecimento para poder seguir dia a dia sem arrancar os cabelos, né? Então, na segunda vez que ele veio ano passado, eu já ainda estava numa outra situação, quer dizer, eu já estava bem melhor da síndrome do pânico,
não boa, porque você sabe que não tem cura, se não sabe, fique sabendo. A gente aprende a conviver com ela, mas não tem cura. Podemos viver bem sim, se tratarmos, se formos acompanhados por terapeutas. Olha aí os terapeutas holísticos também se formando para fazer esse tratamento, esse acompanhamento à parte, né? Do tratamento médico de verdade que é necessário. E acompanhamento de terapias psicológicas, e a terapia holística ela é um caminho multidisciplinar e complementar que vem a agregar nesse tratamento, né? E, enfim, eu foi a melhor experiência da minha vida. Eu fui para a Arena de Pernambuco, comprei o ingresso às 18 horas do sábado, o show era no domingo. Fui morta de medo, mas a Axel me fez enfrentar os meus maiores medos e eu fui. Fui e me senti uma pessoa altamente privilegiada por ter presenciado esse momento. Aos mais de 60 anos de vida, o grupo está na sua formação original, cantando as suas músicas lendárias, fazendo aquela performance no palco, e eu estava viva para presenciar este momento. Eu sou muito abençoada e isso não tem preço. Vamos voltar aqui para o assunto. Daqui a pouco até o professor me liga para me dar a esculhambação. Tenho doado mais do que recebido? Não sei. Eu acho que isso é muito equilibrado, porque à medida que você doa, você recebe. Você recebe do universo, como eu já falei anteriormente, né? Aquilo que você doa, aquilo que você emite, ele é retornado na mesma intensidade. Então você tem que observar o que você está emitindo se você não está gostando do que você está recebendo. Porque o que você emite, você recebe. A lei do retorno é uma coisa certíssima, é uma coisa que de fato acontece. Então prestem atenção nisso, porque vale muito a pena você rever seus sentimentos, rever seus pensamentos, as suas reflexões e pensar com sabedoria e tentar emitir o melhor sentimento que você puder na sua vida. Porque é muito gratificante você ter esse retorno quando menos se espera. Não espere das pessoas, esperem de Deus, esperem do universo, esperem das energias cósmicas, dos seres superiores, espere que chega, vem. Então, eu tenho escutado a alma das pessoas e não apenas as palavras. Eu tento fazer isso, mas nem sempre é possível, porque existem pessoas que têm uma certa barreira para se abrir. Eu tenho uma certa facilidade eu não sei explicar, mas eu tenho uma certa facilidade de ter essa comunicação com as pessoas se sentem à vontade para se abrir comigo. E eu acho isso muito interessante e muito legal, porque é uma prova de que as pessoas confiam, né? E até nessa profissão que eu escolhi para seguir minha vida, a confiança é algo primordial. Então, desde sempre eu inspirei essa confiança nas pessoas, não sei o motivo, mas algum motivo há, né? Porque nada é em vão. Então, eu sempre eu tento ver a alma, eu tento ver além das palavras. Logicamente que essas afinidades não são com todas as pessoas, né? Como eu disse antes, afinidades não se explicam. Tenho feito algo para ajudar o mundo e as pessoas? Da minha forma, tenho sim. Eu tento cumprir a minha missão, eu tento preservar o meu planeta, eu tento viver de uma forma que eu acho correta, eu tento não fazer o mal ao próximo, eu tento ajudar da forma que eu consigo ajudar, eu tento não interferir na vida alheia que não seja para ajudar. Eu tento e espero que esteja fazendo a minha parte e contribuindo, porque cada um tem que fazer a sua. Não adianta a gente apontar o dedo para fulano, para ciclano, para o governo, para A, B ou C, porque tudo depende de cada um de nós. Que o mundo não é feito de uma ou duas pessoas, o mundo é feito de milhões de pessoas, e essas milhões de pessoas, se cada um fizer um pedacinho, a gente consegue salvar nosso mundo e nosso planeta. E aprendi muito isso, vale outra ressalva, com... Esse vídeo vai ficar grande, né? Mas vale a pena falar sobre isso, porque eu tive um aprendizado imenso. A vida é muito interessante, né? Porque eu
adquiri uma paixão por acampamento. Eu conheci um pessoal que eles curtiam muito acampar e eu perdi o medo e disse, vou nessa vibe, né? Que eu sempre gostei muito de natureza, sempre gostei muito de mar, de praia, de cachoeira e tive a oportunidade de conhecer tudo isso. E abri mão do conforto e fui embora com a barraca nas costas e curti todos esses momentos. Inclusive, quem quiser acompanhar, tem o diário de bordo aí, Belezas de Pernambuco, que vocês podem ver algumas dessas viagens que eu registrei. Depois que eu adquiri todas essas síndromes, eu tive que parar porque eu não tive como ir, né? E à medida que o tempo foi passando e outros problemas foram surgindo, aí eu tive que parar definitivamente. Mas espero voltar um dia porque é algo que eu aconselho a todo mundo experimentar. É algo libertador, estar no meio da natureza, sem som de urbanização, sem pessoas gritando, sem carros buzinando. Só o suar da árvore balançando, aquele vento. Olha, meu Deus, é uma coisa divina. É uma experiência que eu super indico a todo mundo. E isso me fez pensar muito sobre da forma que eu trato o mundo. Porque as pessoas que gostam desse tipo de estilo de vida, elas não jogam lixo na mata, elas limpam, elas preservam, elas plantam, elas dão valor àquilo que está ali, elas dão valor àquele ar puro, àquela água limpa, elas dão valor a tudo que está ali ao redor, a tudo aquilo que foi criado por Deus, pelo universo, por todas as forças, por todas as energias que tudo aquilo emite, a energia positiva, aquela energia poderosa que há na natureza, há nas matas, há no mar, há no ar, há em tudo aquilo que é elemento da natureza. Estou bem filósofa hoje, né? É porque as perguntas elas fazem a gente refletir de verdade. E tenho escolhido o amor independente da situação ou tenho sido reativo a responder, a reagir no mesmo nível? O amor sempre foi minha escolha. Eu sempre fui uma pessoa de amar. Não só amar a pessoas em termos de relacionamento. Eu sempre fui de amar pessoas, amigos, familiares, desconhecidos, ídolos, músicas, animais, natureza. Eu sou o amor. Tenho amigos que dizem que eu sou a definição do amor. Amém, Senhor, porque isso é tão bom de ouvir, né? Eu sempre fui a favor do amor, eu só sei viver sem amar. Às vezes, quando você não ama, você se sente incompleta e eu vivo o amor intensamente. Aliás, eu sou muito intensa em tudo aquilo que eu faço. Que isso é bom e é ruim, né? E uma última pergunta, tem duas perguntas bem interessantes. São as últimas duas perguntas que eu vou falar para vocês. Tenho focado a alma e as energias, as ideias ou o físico? Possível de mudança e inconstância? Difícil. Eu acho que tudo é um conjunto. A alma, o físico, a mente, o corpo, tem que estar tudo alinhado. Não existe um corpo sem uma mente, não existe um pensamento sem membros, não existe uma palavra, um pensamento, não existe nada assim que não for um conjunto, é tudo um conjunto. Se você tem que olhar o conjunto da obra, se você não conseguir agregar todas as partes, todas as partes integradas, é o fundamental, você tem que olhar o conjunto da obra. Se você não conseguir olhar o conjunto da obra, você não conseguir olhar nada, porque você não consegue olhar a cabeça sem olhar os membros. Não que você vá olhar com os olhos, depende dos olhos que você está vendo, né? Isso também depende do referencial, como tudo na vida. Tudo depende do referencial, mas eu para tudo olhar, eu prefiro e olho o conjunto da obra. Não olho nada separadamente, não. A não ser que seja uma paquera, assim, claramente, e você vai observar logo o que está passando na sua frente, depois você vai tentar conhecer o íntimo. E se não for um íntimo bonito que lhe agrade, toda a beleza exterior vai cair por terra. Então, lógico que sempre o conjunto da obra é o mais importante. E por fim, eu batalho, sou guerreira da vida, tenho procurado desconforto, sei que ele é desconforto, quem traz o desenvolvimento, novas oportunidades, novos significados e novos horizontes. Eu, assim como você traz para você. Porque só nós somos capazes de
operar essas mudanças em nós mesmos. Se nós não quisermos, ninguém na face da terra vai conseguir enfiar isso na sua cabeça. Então, faça porque você sente vontade, faça por você, sinta a necessidade, vá em busca das oportunidades, peguem as ferramentas adequadas, desenvolvam os sentimentos e corram atrás daquilo que vocês sonham. Como eu estou correndo atrás do que eu sonho. Porque eu pretendo chegar lá, eu pretendo ser uma pessoa realizada e através das ferramentas adequadas, eu será um alcance maravilhoso, será eficaz, será eficiente, será feliz. Que isso é o que importa na verdade, a felicidade. Muito obrigada por hoje. Foi muito bom conversar com vocês a respeito de tudo isso. Desculpem os hiatos. Mas tem muitas coisas que eu acho que são relevantes a gente falar para que seja entendido o contexto de tudo isso. Vou meditar bastante sobre todos eles, sobre cada pergunta dessa, porque é importante a gente pensar e repensar, e pensar de novo, e achar respostas. E saber se você tá pelo caminho certo, porque o caminho certo é o que vai te levar à sua vitória. Tá? Um beijo grande, boa noite, gratidão.